nossa fé. A palavra de Deus, ela tem que ser vivida na sua totalidade em fé. E nós, muitas vezes, passamos a ser espectadores daquilo que está acontecendo e não estamos vivendo de acordo como deveríamos viver por conta da nossa fé. O que é ter fé? Fé está ligado com o mundo sobrenatural. Fé não pode ser apenas algo do mundo físico. E está ligado a algo que não aconteceu ainda, mas que vai acontecer. Amém? Quando você acredita, quando você tem certeza que uma coisa vai acontecer, ela acontece. Amém? A definição de fé que nós vimos na Bíblia, ser o firme fundamento daquilo que não vemos, mas esperamos com toda certeza. Então, imagina você que muitas vezes a igreja tem passado por momentos e situações, ou você como família, na sua casa, tem passado por pontos na sua vida, e você olha para o outro lado, para outra pessoa, vê determinadas coisas acontecendo e se resolvendo, e parece que na sua vida não está acontecendo. Então, um dos pontos que eu quero abordar com você sobre isso é a fé. Que fé nós temos vivido? E nós precisamos ativar essa fé em nós. Eu já falei aqui outro dia. Se a gente perguntar qual é o milagre da sua vida, tem pessoas que vão falar de um milagre de 20 anos atrás. Imagina a fé como uma máquina. Se você pegar uma máquina, usar ela hoje, desligar, e só for ligar ela daqui a 20 anos, talvez ela não funcione. Então, se você não aprende a reconhecer a sua fé, como que você tem vivido e o que Deus tem feito para a sua vida e com a sua vida, isso é colocar um óleo nessa máquina e estar sempre ligando essa máquina. E a fé, ela tem que ser crescente em Cristo Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, e eu quero ler um texto que, para mim, é um texto que confronta, e muitas vezes na Bíblia nós lemos a primeira parte e não lemos a segunda, ou nós aceitamos uma parte e não aceitamos a totalidade. Talvez isso seja uma falta de fé em acreditar que isso é para nós. Hebreus 11, verso 6, eu quero ler esse versículo com você, e eu quero que você guarde no seu coração. Está aqui na tela, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Nós ficamos muito na primeira parte. Nós cremos que Ele existe. Amém? Mas e a segunda parte? E que Ele é galardoador dos que o... Sabe qual é, às vezes, o nosso grande problema como cristão? É que queremos agradar a Deus com muitas outras coisas e não percebemos que só conseguiremos agradar a Deus com fé. Está escrito na palavra: é impossível agradar a Deus sem fé. Não vai conseguir nunca agradar a Deus com religiosidade. E aí, o que é que eu estou dizendo com isso? Vamos lá, ser dizimista por religiosidade. Eu sou dizimista porque todo mundo é, eu sou dizimista porque é assim que dizem, eu sou dizimista, mas não. Ser dizimista está ligado com uma promessa. Amém? Não vou pregar sobre dízimo, só estou mostrando para você que quando você está sendo dizimista, você precisa ter fé naquilo, fé que Deus te mandou fazer aquilo e que Ele é galardoador.
Ele vai te dar a recompensa por aquilo, e não há nenhum pecado nisso. Amém? Existe um movimento querendo destruir a sua fé no ser dizimista, exatamente para tirar o quê? A condição que a igreja tem de avançar e ganhar mais vidas. Amém? A igreja até aqui, ela se moveu com essa questão, ser dizimista, ser ofertante. Agora vamos voltar para o outro lado, a fé prática no nosso dia a dia, em todas as outras coisas. A palavra do Senhor diz que se nós tivermos fé, está na Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 17, no versículo 20, Mateus 17, 20, diz assim, ó: e Jesus lhe disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. A pergunta é: você tem vivido esta fé? Às vezes nós precisamos ser sacudidos. Às vezes nós fazemos parte de um time de futebol e chega o treinador e balança você. O que está acontecendo com você? Você sabe fazer melhor do que isso? E por que você não está fazendo? Desperta, olha quem você é. Olha o seu nome na camisa. Olha o que as pessoas falam de você. Você consegue fazer melhor. E o jogador toma aquele choque e vai lá e faz. E às vezes nós somos obrigados a balançar um pouco a igreja para entender que você pode fazer melhor do que você está fazendo. Porque você é forte em Cristo Jesus. Você é fortalecido nele. E você precisa entender. Só que nós estamos vivendo uma coisa interessante. Nós vamos para a igreja viver uma fé de alegoria. Viver uma fé que os nossos antepassados tiveram. Mas a Bíblia diz que Ele é ontem, hoje e será eternamente. E por que a nossa fé muda? E por que com o passar dos anos nós dizemos: eu não sei se Deus quer fazer mais isso na minha vida. A minha avó orou pelo meu pai 12 anos para ele se converter. Minha mãe orou 6. Quando minha mãe entrou na história, minha avó já estava com 6 anos na frente. Meu pai, aos 42 anos, bebia, fumava, jogava, dormia fora e aprontava. Meu pai saía de casa na sexta-feira de manhã para trabalhar e só voltava na segunda-feira depois do trabalho. Gente boa. Eu peso 89 quilos, meu pai tinha a minha altura. Meu pai chegou a pesar 47 quilos, com a doença, com a bebida, com fumo, com tudo. Um dia meu pai se converteu. O pudim de cachaça se converteu. Ele aceitou Jesus. Mas a fé do meu pai foi algo tão bonita, mas tão bonita, que com 2 anos depois, meu pai já estava metido dentro da igreja. Eu digo metido porque era assim mesmo que ele era. Metido, acreditando, construindo uma igreja em Afogados para quase 2.000 pessoas. Acreditando tanto. O homem que falava mal de crente. O homem que chegou a rasgar uma Bíblia. Mas 20 minutos depois que ele rasgou a Bíblia, ele começou a sofrer com uma dor de cabeça tão grande. E ele gritou: chama os crentes para orar por mim, senão eu vou morrer. 20 minutos só. Sabe o que é isso? O poder de Deus. E sabe o que aconteceu com meu pai? Meu pai, depois de alguns anos, chega a ser pastor. O homem que bebia, fumava, jogava, aprontava. E minha avó viu ele ser pastor. Quando ela partiu para a glória, ele já era pastor. 2 filhos dele são pastor. Dos 5 filhos, 4 estão na igreja. Um se desviou, mas nós estamos orando por ele. E ele vai voltar em nome de Jesus. Há uma promessa. E eu creio. Durante algum tempo da minha vida, eu tomava a ceia com 2 cálices e 2 pães. Porque eu tomava ceia por mim e tomava ceia pelo meu irmão.
E eu sei que ele vai voltar. Nós precisamos entender que a fé, ela tem que operar de dentro de você para fora. Uma mulher chegou, ouviu um pastor pregando. E o pastor disse: se você disser esse monte, saia daqui e se lance no mar, vai acontecer porque está na palavra. A mulher chegou e disse, chegou em casa, olhou para a montanha, disse: montanha, saia daqui, lança-te no mar. Fechou a porta e foi dormir. No outro dia, ela abriu a porta, ela viu a montanha, sabe o que foi que ela disse? Eu sabia que você não ia sair daí. Uma outra senhora ouviu a mesma mensagem. E ela abriu a janela e disse: montanha, a palavra do meu Deus diz que se eu mandar você sair daqui, você vai sair daqui e vai lançar-se no mar. Então faça isso, porque eu estou mandando em nome de Jesus. Essa senhora precisava vender a casa, era o único bem que ela tinha. E ela não conseguia vender, e o valor da casa era bem baixinho por causa dessa montanha. Passado algum tempo, ela começa a ouvir um barulho. E esse barulho foi chegando mais perto, passando os dias, chegando mais perto. Sabe o que aconteceu? A prefeitura da cidade mandou tirar aquela montanha dali, porque ia passar uma grande avenida, e aquela montanha foi todinha aterrar a maré. E a casa daquela mulher multiplicou o seu valor 5 vezes. E ela um dia disse: eu sabia que funcionava, eu sabia que você ia sair daqui. Qual é a diferença da ordem não atendida e para a ordem atendida? Hein? A fé. Uma disse e duvidou, não aconteceu. A outra disse e acreditou, e aconteceu. O próprio Jesus chama a atenção em João: olha, tudo que você pedir ao Pai, em meu nome, se você crê, você vai receber, né? Não, você já recebeu. Você já recebeu, ou seja, já está decretado. O grande problema nosso com a fé é que a fé serve para você chegar ao Evangelho e depois parece que ela tem que parar. Não, a fé vai servir para todos os dias da sua vida. Ter fé é você sair de casa e acreditar que você vai voltar, porque Deus acampa um anjo dele ao seu redor e te livra do mal. Ter fé é acreditar que os seus filhos estarão seguros em Cristo Jesus, mesmo se for para a faculdade, mesmo se for para uma balada, aonde ele for. Pastor, para uma balada, sim, ele é seu filho. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, tem uma promessa. No tempo certo, ele vai cumprir. O grande problema é que nós abrimos mão da promessa, então nunca tivemos fé. Se você acredita, se você tem fé, eu quero dizer uma coisa para você: põe para fora, acredite, não vacile, não deixa ninguém roubar a tua fé. Se alguém chegar para você e disser: não, está vendo que Deus não vai fazer isso? Deus é criativo, mas Ele só pode se mover em mim e em você através da minha e da sua fé. Ele não vai se mover em outra coisa, porque Ele só se move depois que está agradado. Oi? Como é que é isso? Você primeiro tem que agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você tem fé, se você acredita que Ele existe, a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que buscam a Deus. O que é ser galardoador? Inventaram uma história ligado a galardão, que isso vai ser no céu. Eu não entendo assim. Eu entendo que tanto no céu como aqui, Ele vai recompensar a sua fé. Amém? Agora, por que nós não estamos vivendo os grandes milagres? Por que nós não estamos vendo mais os grandes milagres? Nós estamos esperando que vinha a perseguição sobre a igreja, né? Para poder ver outra pessoa ser jogada na cova do leão e o leão não comer, né?
ou ser jogado numa fornalha de fogo ardente, e Jesus ir passear com ele lá dentro. É isso que nós estamos esperando. Nós precisamos usar essa fé que nos livra, para usar essa fé como crescimento. Queridos, coloque na sua mente, no seu coração, que a fé que você tem é tão forte, mas tão forte, que pode mudar a história de toda a sua família e da sua geração. Acredite nessa fé. Um grão de mostarda, eu já dei um grão de mostarda aqui às pessoas. Ela é tão pequenininha, mas por que compara com um grão de mostarda? É para permanecer sempre pequena? Não. Se você plantar, você sabia que a mostarda é a maior de todas as hortaliças? Ela fica uma coisa bonita, grande. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que a sua fé, ela precisa se mover, ela precisa crescer, ela precisa estar em movimento. Se você crê hoje por isso, você tem que crer por algo maior amanhã. Não tenha medo disso, porque é o Senhor te chamou para fazer grandes obras. Amém? Entenda isso. Nós precisamos viver o tempo das grandes obras. O que é interessante, no versículo 27 do capítulo 9, que eu quero, de Mateus, a partir do versículo 27, eu quero ler com você. Você pode colocar aqui, por favor, meu irmão? Versículo do 27 ao 30, por favor. Eu quero ler com vocês. Veja aí o que está escrito na palavra. Então se cumpriu o dia que fora dito pelo profeta Jeremias. Não. 9:27. 9:27. Eu falei errado. É o contrário. Isso. Muito obrigado. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhe perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isto? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos dele, disse: Que ele seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuide para ninguém saiba disso. Para que ninguém saiba disso. Imagina só, é que nós passamos pelo texto correndo demais. Mas Jesus faz uma pergunta. E se eu fizer essa pergunta aqui, com o hábito que a igreja tem de dizer amém, sim senhor, é isso mesmo, aleluia, muitas pessoas podem dizer. Se eu disser: Você tem fé para que o Senhor te cure nesta manhã? Todo mundo vai dizer amém. Mas, se fizer como Jesus e for confrontado, porque Jesus fez uma pergunta direta, e todas as vezes que ele operar um milagre, ele perguntar: O que você quer que eu faça? Você crê em quê? Ele foi direto aí. Ele disse: Olha, vocês acreditam que eu posso curar vocês? Ele disse: Sim, senhor. E às vezes a igreja diz: Sim, senhor. Amém. Mas aí a outra parte falha. Porque ele diz aí: Seja feita conforme a maneira que você crê. Seja feita conforme a tua fé. Veja que coisa. Se eu disser nessa manhã que o que você está pedindo a Deus vai acontecer de acordo com a sua fé, você vai dizer amém? É isso aí que ele está dizendo. O que eu me admiro é que a Bíblia diz que eles foram curados. Então havia fé dentro deles. O grande problema é que muitas vezes nós estamos com, desculpa a expressão, porque nós não somos boi, mas com a boiada, é uma expressão. Estamos indo com todo mundo, falando a coisa que todo mundo fala. Mas na verdade, você teria coragem de ser sincero com Deus? Jesus,
ele ressuscitou. E os seus discípulos o viram, tiveram fé, ficaram reunidos e ele voltou, amém? A primeira vez Jesus aparece aos seus discípulos pela fé dos discípulos. E a segunda vez? Tomé não acreditou. Tomé não acreditou. Mas Tomé não disse, eita, ele falou e tal, não. Tomé disse que não acreditava. Tomé foi sincero. A primeira vez Jesus veio por conta da fé deles, e a segunda vez por conta da sinceridade de Tomé. Quando a fé te falta, só a sinceridade te salva. Entenda isso. Às vezes somos precisos confessar a Deus: Deus, eu não estou tendo fé para isso. Muda o meu coração. Te apresenta a mim. Quantas pessoas já fizeram a oração: Senhor, se tu existes, salva o meu pai, salva a minha mãe. Senhor, se tu existes, cura essa pessoa. Quantas vezes, quantos testemunhos temos disso? Mas essa pessoa está dizendo: Senhor, se tu existes, porque eu não creio nisso, mas se tu existes, me prova agora. Seja sincero diante de Deus. A fé, ela passa pela sinceridade. E o que é sinceridade? O que é sinceridade? Sinceridade vem de um termo no latim que significa sem cera. Sem cera. Por que sem cera? O oleiro fazia o jarro e às vezes o jarro rachava. O jarro rachava. E ele pegava cera, fechava os buracos e pintava o vaso. E ia vender. E quem ia comprar fazia uma pergunta: é sem cera? Ele dizia: sim, é sem cera. E como provar se está sendo sem cera ou com cera? Ou seja, como provar se você está sendo sincero? Para provar, pegava-se o vaso e colocava-se na beira do fogo. E o calor derretia a cera se ali existisse. Ou seja, a sua sinceridade vai ser provada na hora do fogo. Na hora que você precisar da sua fé e você não tiver sinceridade na sua fé, ela vai ser desmascarada. Porque Jesus disse aqui, seja feita conforme a vossa fé. Ele não disse, seja feita conforme a vossa religião. Ele disse, seja feita conforme a vossa fé. E se você tem fé, e você precisa ter fé, você precisa ter fé no espiritual, e você precisa ter fé em você. Você precisa acreditar que você é o único projeto na sua vida que não pode dar errado. Você precisa acreditar que você vai dar certo. Você precisa acreditar em você. Se você acreditar, se você tiver a firme convicção de que você vai dar certo, ei, eu tenho uma novidade para você: você vai dar certo. Ah, pastor, mas eu já tenho 60 anos e eu queria tanto ter me formado na faculdade. Ei, faculdade são 5 anos, dá tempo. Dá tempo. Vai para a internet que está cheio de pessoas que começaram a faculdade após os 60 anos e se formaram. Outro dia eu vi uma senhora com 89 anos se formando, mas ninguém vai dar mais emprego para ela. Tem nada não, ela começa uma empresa. Meu pai, aos 77 anos de idade, demos um carro para ele. Ele disse, é meu? Sim, é seu. Ele disse, ok, então tá bom, eu posso fazer o que eu quiser. A gente botou a mão na cabeça e disse, meu Deus. Um dia meu pai sai de casa e volta com um caminhãozinho. Pegou o carro e trocou no caminhãozinho. Pai, o que o senhor vai fazer com um caminhãozinho baú, pai? Vou começar uma empresa. Meu pai, vai sossegar, vai viajar, vai curtir a vida. Eu vou começar uma empresa. Meu pai acordava às 4 horas da manhã, depois de aposentado. Sabe para quê? Para fazer empada,
bolinho de macaxeira, pastel, coxinha. Meu pai inventou uma máquina de fazer coxinha, ele inventou uma máquina de fazer coxinha grande, não é essa pequenininha, não, grande, que quase você não coloca a mão na massa. A TV em Vitória foi lá filmar o que ele fez. E ele não queria vender coxinha de porta em porta, não. Ele vendia para supermercado. Por isso que ele tinha um caminhãozinho, que caiu a ficha. E ele todas as manhãs acordava e ia lá entregar nos supermercados coxinha, pastel, bolinho. Ele entregava e vinha embora com o dinheiro dele. Com 77 anos de idade ele começou. Acredite, você pode. Amém? Meu pai com 89 anos. Eu saí, viajava muito para pregar fora. Estava só pregando pelo Brasil. E um dia eu liguei para ele de Salvador. Ele, filho, eu quero que você passe aqui em casa quando chegar de viagem, para montar uma bancada e botar um computador aqui. Eu digo, para com isso, rapaz, já vai inventar outra. Ele disse, é isso mesmo. Na semana seguinte eu cheguei na casa dele, fui lá, né? É meu pai. Montei a bancada, fui no escritório, peguei um computador, coloquei lá e tal. Disse, olha, liga aqui, desliga aqui. Como é que eu vou fazer? Ele disse, eu vou fazer um curso. Umas 3 semanas depois eu estava na cidade de Barretos, interior de São Paulo. E aí, acabou o culto, vou ligar para o meu pai. Quando eu ligo para ele, ele disse, filho, eu terminei meu curso. Eu digo, que curso? De computação. Eu agora já sei entrar no Facebook, eu já sei mexer em tudo isso. Quer ver? Abra sua conta aí que eu mandei um convite de amizade. 79 anos de idade. Eu digo, ninguém vai me parar não. Ele disse, não, nunca. Meu pai com 82 anos de idade adoeceu, uma doença fatal. E eu agarrei com meu pai do dia que o médico disse que eu que tratei dele, até entregar ele na sepultura. Meu pai se abraçava comigo e disse, meu filho, não me deixe morrer. Eu disse, não depende de mim. Ele disse, meu filho, o corpo envelheceu, mas a minha mente é de 20 anos de idade. Muitos dias meu pai conversava comigo e dizia, meu filho, existem partículas de ouro no ar. Eu não desisto da vida. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, pessoas estão desistindo da vida com 20 anos de idade, com 35, porque perderam a fé em Deus, perderam a fé em si mesmo. Deixa eu dizer uma coisa, você foi chamado para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Renove a sua fé, renove hoje, seja sincero com Deus. Deus, a fé está falhando. Deus, a fé não está chegando. Deus, eu quero crer para isso aqui, eu quero realizar isso aqui. Abra o coração diante de Deus e ative essa fé que você ganhou no dia que você aceitou Cristo como seu Salvador. Se Deus lhe chamasse agora e dissesse, seja feito conforme a sua fé, o que aconteceria? Estamos crendo realmente ou estamos sendo religiosos apenas? Quando nós cantamos aqui, eu acho que o terceiro hino, o primeiro é o hino que eu mais amo, no cantor cristão, o estandarte dessa igreja. O terceiro hino falava sobre fé. Lembra dele? 160. Exato. Fé. E eu não combinei com ele, eu só anunciei que iria pregar sobre isso. Ele que escolheu o hino. Mas deixa eu dizer uma coisa, queridos. Se para se aproximar de Deus, para agradar a Deus, precisa de fé, e você não estiver tendo fé, o que você está fazendo? Perdendo tempo. E a Bíblia diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então deixa eu dizer uma coisa na manhã desse domingo de carnaval. Você vai sair daqui, desta igreja, profetizando uma coisa. A minha fé hoje pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas ela vai crescer, porque todas as vezes que eu precisar da minha fé, eu vou ativar, eu vou acreditar, e Deus vai operar o milagre na minha vida. Acredite nisso. É nisso que Deus quer. Sua fé em Deus tem que ser de forma poderosa. Olhe para você e veja se você tem vivido esta fé. Você precisa viver essa fé. Você foi chamado para viver essa fé. Você foi chamado para viver o milagre todos os dias. Você é o milagre, eu sou o milagre. Minha esposa chega perto de mim e diz, por que tua respiração é assim? Eu digo, sempre foi assim. E sempre foi. Deixa eu contar uma coisa para você.
Não é que eu ronco, não, é respiração mesmo. É muito forte. Eu, quando tinha mais ou menos 14 anos de idade, descobri que eu tenho uma veia por fora da caixa torácica. E isso me traz uma certa dificuldade de respiração. Por isso que meu pai me colocou para tocar trompete, sax, eu fui aprender tudo isso. Estudei música há 6 anos, não sei de nada de música. Deus tirou tudo de mim, graças a Deus. Porque eu era muito orgulhoso, muito besta. É sério, muito besta mesmo. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou o milagre. Eu sou o milagre. O diabo tentou me matar muitas vezes. Outro dia eu conto meu testemunho. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Eu tinha em média, uma parada respiratória a cada 20 minutos, quando dormia. Quem para de respirar, acontece o quê? Morre. Então, durante a noite, o Senhor me ressuscitava várias vezes. Aleluia! Eu creio. Enquanto muitos ressuscitaram uma vez, eu ressuscito várias. Aleluia! Eu acredito nisso. Eu acredito que Ele é o meu Deus. Eu conheci um homem que o médico disseram, só 25% do seu coração funciona. Ele disse, ainda vou fazer uma obra para o Senhor. E fez. O que é que eu e você não podemos mudar a nossa mente e entender na manhã deste domingo que a nossa fé é um dardo poderoso para vencer todas as hostes malignas do diabo que vem contra a nossa vida. Se coloquem de pé, por favor. Se você puder voltar às 5 da tarde, nós vamos estar trazendo uma mensagem dentro dessa série, ativando o poder da sua